Graça e paz, igreja, amém? Grato pela oportunidade, mais uma vez estar nesta comunidade. A primeira vez foi em outro local, não lembro se foi ano passado, foi em Presigode também, né? Eu estou muito feliz, sou da Igreja Batista, aqui mesmo na cidade de Francisco Morato, estou acompanhado da minha esposa, Ellen Vitória, da minha mãe, pastora Adriana Luna, meus primos ali, Tiago e Carol, e meu amigo David ali, o baixista. Estou muito feliz. Você quer ouvir a palavra do Senhor? Amém. Abra a Bíblia Sagrada em Mateus, capítulo 15. Eu, sabendo que ia ministrar nesse dia de hoje, passei a semana inteira com um texto na minha mente para ministrar, mas de ontem para hoje o Senhor tem ministrado esse texto de Mateus, que é o que nós iremos meditar, Mateus, capítulo 15, verso 21. Peço que você tenha um pouco de paciência comigo, porque eu venho de uma escola e seminário batista. Então, ok? Mas depois que esquentar, a gente vai que vai. Amém? Mateus capítulo 15, versículo de número 21, a mulher cananeia ou a mulher Ciro-fenícia. Mateus capítulo 15, 21, você encontrou? Eu leio na versão Almeida, revista e corrigida, diz assim o texto sagrado. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Pai querido e Pai amado, diante da tua palavra viva e eficaz, inerrante, infalível, nós nos colocamos neste momento. Pedimos que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, fale à tua igreja, aquilo que o Senhor quer tratar conosco e nos ensinar, Pai, através desse texto tão precioso. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Você que pode, aplauda ao Senhor, amém? Coloque sua Bíblia ao lado aí e aplauda ao Senhor. Meus irmãos, esse texto que lemos causa muitas dúvidas a leitores à primeira vista, porque nós estamos diante de um texto em que Jesus, sendo judeu, ele está a conversar com uma mulher, mas não era qualquer mulher, era uma mulher que não era judia, era uma mulher que estava fora dos limites da nação de Israel. Pela primeira vez aqui, até então, Jesus ele vai para outra nação. Jesus, até este momento, nunca tinha saído para fora dos limites de Israel. É a primeira vez que Jesus cruza a fronteira e ele vai para uma outra nação. E o texto que ora lemos diz que Jesus vai para a região de Tiro e Sidom, que para você que gosta de geografia bíblica, compreende hoje a região ali do Líbano. E essa região de Tiro e Sidom não é uma região muito querida, aliás, nunca foi uma região muito querida pelos judeus. Se você ler, por exemplo, Isaías capítulo 23, Ezequiel, se eu não me engano, capítulo 28, você verá que há uma série de profecias contra Tiro e Sidom, contra essa região. Então, os judeus não gostavam muito dessa região. E os judeus, além de considerarem essas cidades perversas e merecedoras da ira divina, os judeus tinham dificuldade de se relacionar com pessoas de Tiro e Sidom, visto que também, historicamente, Tiro e Sidom foi as cidades que também ajudaram Nabucodonosor nas incursões, quando Nabucodonosor vai pegar o povo e levar para o cativeiro babilônico, que dura 70 anos. Então, do ponto de vista profético e do ponto de vista histórico, o judeu não gosta de Tiro e Sidom. Então, é para essa região que Jesus vai com os seus discípulos. E quando Jesus chega nessa região, o texto sagrado diz que uma mulher cananeia, daquelas cercanias, ou seja, natural dali, ela vai procurar Jesus. É muito interessante porque quando Mateus usa essa expressão cananeia,
Mateus ele está se utilizando de um termo pejorativo. É quase nos dias de hoje de você chamar alguém de maldita. Então Mateus está escrevendo e dizendo, aquela mulher maldita foi até Jesus. Por que que judeu considerava cananeu maldito? Porque você há de lembrar que cananeu é descendente de Cão. Quem é Cão? Um dos 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Cão é filho de Noé e é o filho que é amaldiçoado porque vê a nudez do seu pai. E Cão vai gerar Canaã, que é onde veio os cananeus. Povo que Deus ordenou a Josué, quando você entrar na terra prometida, expulse esse povo, e esse povo é expulso, e esse povo, a partir de então, eles vão centralizar ali nessa região de Tiro e Sidom. Então, Tiro e Sidom era cheio de cananeus. Então, quando Mateus está escrevendo no texto que lemos, e ele diz que essa mulher, essa cananeia, ela chama de cananeia, Mateus está associando essa mulher aos mais notórios inimigos pagãos da nação de Israel. Então, você entende que cananeu vem de Cão, filho de Noé, e Sidom vem de Canaã, de onde vem o termo sidônios e fenícios. Guarde bem isso, porque a gente vai mergulhar no texto sagrado. Agora, um outro evangelho sinótico que também trata desse assunto que nós lemos aqui, é o evangelho de Marcos. Marcos capítulo 7, versículo 26, Marcos não vai dizer que ela é cananeia. Marcos capítulo 7, 26 diz assim, Marcos, olha, esta mulher era grega e Ciro fenícia de nação, e rogava-lhe que lhe expulsasse o demônio de sua filha. Olha que interessante. Marcos diz que essa mulher era grega e era Ciro fenícia. Quando Marcos está dizendo que ela era grega, ele está dizendo que o comportamento dela é de grego. Ou naquela época, talvez adorar Zeus, Hércules, seja lá o que for. Então, Marcos está nos declarando aqui que há uma série de concepções que eram diferentes dos judeus. Só que Marcos vai trazer mais detalhes para nós. Marcos vai dizer que essa mulher era Ciro fenícia, ou seja, uma gentia nascida na parte fenícia da Síria. Aí você vai perguntar, pastor, mas o que é gentil? Eu sei que eu estou numa igreja que é muito bíblica. Aqui o pastor Júnior faz um trabalho magnífico com o pastor Jorge, de ensinar a palavra, eu tenho acompanhado de longe. E você sabe o que é gentil. Gentil, basicamente, a grosso modo, é todo aquele que não era judeu. Por exemplo, o apóstolo Paulo é considerado como apóstolo dos gentios, porque ele sai da região de Judá e ele vai para fora dos limites pregar para este povo que era gentio. Então, é como se o apóstolo Paulo saísse hoje de Jerusalém e viesse aqui para Morato. Aqui não tem judeu, ele sai de Jerusalém, vem aqui para Morato, e quando ele chega em Francisco Morato, ele encontra um monte de gente batendo tambor, gente subindo escada de joelhos, gente andando para lá e para cá com a camisa do Corinthians, uma aberração total que você possa imaginar, e aí Paulo diz, não é possível, eu preciso evangelizar esse povo, porque esse povo precisa se converter e torcer para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Paulo faria isso. Então, observe que Marcos diz que ela era gentia, nascida na parte fenícia da Síria, ou seja, Marcos está dizendo que essa mulher tem muito a respeito da ideia fenícia. E eu me lembrei de uma mulher fenícia, a pior mulher da Bíblia Sagrada, considerada Jezabel. Foi uma princesa fenícia, da mesma região dessa mulher. Ela foi esposa de Acabe, do reino do norte, reino de Israel. Então, olha o detalhe que Marcos está nos trazendo. Marcos está dizendo para nós que ela era grega e ciro-fenícia, ou seja, Marcos está dizendo que a vestimenta dela é diferente de uma judia, que o jeito de falar dela é diferente de uma mulher judia, e que o jeito de se comportar é diferente de uma mulher judia. Marcos traz isso. Só que Marcos, ele escreve o evangelho dele não direcionado a qualquer pessoa, ele escreve o evangelho para os judeus. Então, Marcos, ele vai falar, ó, vocês que são judeus, vocês vão entender quando eu escrever que ela era cananeia. Vocês vão entender. Só que Marcos escreve para os romanos. E para os romanos pouco importa. Se a mulher é de São Paulo, é da Paraíba, pouco importa. Eles não querem saber isso. Por isso que Marcos simplesmente diz, olha, ela era grega e Ciro fenícia, porque romano não quer saber da religião judaica. Então, para Mateus, ele está escrevendo que ela é cananeia maldita. Para Marcos é grega e fenícia. Guarde isso no seu coração. Mas olha que interessante, voltando para Mateus capítulo 15, verso 22, diz que uma mulher que é depreciada pelos judeus, vem gritando atrás de Jesus, dizendo, o Senhor, filho de Davi. Filho de Davi era um reconhecimento de que Jesus, de fato, era o Messias. E por que isso é importante? Porque você há de compreender comigo que existiam 3 milagres que eram considerados como milagres messiânicos. Ou seja, somente o Messias podia realizar. Ressuscitar alguém, um judeu ressuscitou alguém. Acontecia no Antigo Testamento.
A multiplicação de pães acontecia também no Antigo Testamento, mas existiam 3 milagres que somente o Messias poderia realizar. Quais são? A cura de um leproso, a expelição de um demônio mudo e a cura de um cego de nascença. Se algum judeu operasse algum desses milagres, esse judeu estava declarando que ele era o Messias. Aí quando Jesus ele cura um leproso lá atrás, em Mateus 8, Jesus diz, olha, não conte a ninguém. Vai e mostre-te ao sacerdote. Por quê? Porque na concepção judaica, se o camarada chega para o sacerdote e diz, olha, eu fui curado de lepra, automaticamente o sacerdote iria saber quem é que te curou, porque quem te curou é provável que ele seja o Messias, o Cristo. Aí você vai pensar, pastor, mas no Antigo Testamento alguém já foi curado de lepra, não é a primeira vez. Mas no Antigo Testamento foi Naamã. Naamã era judeu? Não, então não conta, a gente está falando de judeu. O primeiro judeu curado de lepra foi Miriam lá atrás. Deus permite, Deus cura Miriam. Antes da lei, na concepção judaica, ninguém havia sido curado de lepra ainda. Aí Jesus encontra o leproso, cura e diz, vai e mostra-te a sacerdote. A partir deste momento, os judeus e os fariseus e os escribas vão se aproximar de Jesus para começar a investigar Jesus, para começar a interrogar Jesus, a fim de saber se ele de fato era o Messias. É por isso que lá em Marcos capítulo 2, quando um paralítico está descendo do telhado carregado pelos seus amigos, a casa está lotada. Seria apenas de curioso? Não. Está lotada também de fariseu. Fariseu querendo saber se de fato ele é o Messias. E aí quando Jesus manifesta os 3 milagres messiânicos, os fariseus colocam Jesus contra a parede. Só que a multidão fica em dúvida. A multidão fica perplexa porque eles começaram a se perguntar, ora, não seria esse o Messias? Porque ele fez 3 milagres aqui que só o Messias poderia fazer. Agora, olha na sua Bíblia, Mateus capítulo 12, versos 23 e 24. Eu vou ler uma porção de texto para a gente ter basamento aqui. Mateus capítulo 12, versos 23 e 24, diz assim, ó. E toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Observe, multidão judaica está perguntando, não é esse o filho de Davi? Fariseus estão dizendo, não, é apenas um endemoniado. A partir desse momento, no ministério terreno de Jesus, acontece uma mudança drástica, porque Jesus acaba de ser rejeitado pelos judeus, representado pelos fariseus. Agora, o verso 38 do capítulo 12 diz que alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo, mestre, queríamos ver da tua parte um sinal. Isso é meio que do jogo judaico. Jesus já havia realizado mais do que o suficiente. Os 3 milagres messiânicos para dizer que de fato ele era o Cristo. Aí Jesus responde no verso 39 do capítulo 12. Ele respondeu e disse, uma geração má e adúltera me pede um sinal. Nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. A partir desse momento acabou o milagre. Onde tem fariseu, Jesus não realiza mais milagre. O único sinal, Jesus disse, que vocês verão agora serão da minha morte e ressurreição. E aí, mais para frente, se você olhar no capítulo 13 de Mateus, não tem milagre. É só parábola, ensinamento, porque o fariseu estava presente. Então, Jesus não opera mais milagre. Já me rejeitaram? Não opera o milagre onde tem fariseu. Aí, no Mateus capítulo 13, 54 e 55, diz que Jesus, chegando à sua pátria, ali em Nazaré, ensinava os da sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e dizia, de onde vem esta sabedoria e estas maravilhas? Não é este? Esse aí é o filho do carpinteiro, a sua mãe se chama Maria, os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas. Observe, multidão judaica está em dúvida, está dizendo, eu acho que ele é o Messias. Os fariseus estão dizendo, não, ele é um endemoniado. Os que viram Jesus crescer ali, os vizinhos falaram, não é ninguém, é só o filho do Zezinho e da Maria. Acabou, não é ninguém. E ninguém sabe quem é ele. Mesmo manifestando milagres e milagres que só o Messias poderia realizar. Agora, Mateus capítulo 14, versos 1 e 2, olha que extraordinário. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos criados, eu sei quem é esse aí é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso ele está operando milagres. Perceba? Multidão judaica, eu acho que é o Messias. Fariseus, é um endemoniado. Os vizinhos, é só o filho da Maria e do José. E Herodes, é João Batista. Ninguém sabe quem é ele. Aí, no verso 13 do capítulo 14, diz que Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apertado. Sabendo o povo, seguiu a pé. Quando tem lugar deserto, aí Jesus começa a operar milagre. Tem multiplicação de peixes e pães. Por quê? Porque não tem fariseu. Depois, no versículo 22 do capítulo 14, logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Versos 24 a 26 do capítulo 14 de Marcos.
E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. Multidão judaica: eu acho que é o filho de Davi. Fariseu: é um endemoniado. Os vizinhos: é o filho de José e Maria. Herodes: é João Batista. E os que andavam com ele estão dizendo: eu acho que é o Gasparzinho. É um fantasma. Só pode ser um fantasma. Aí a gente chega no capítulo 15. A partir desse momento, ninguém sabe quem é Jesus de fato. No capítulo 15, Jesus toma uma decisão de atravessar a fronteira, porque ninguém reconhece ele como Messias na sua própria terra. E Jesus atravessa a fronteira. Jesus se retira dali, ele não queria ser conhecido dentro da sua região como mero fazedor de milagres. Porque fazer milagres na religião judaica era comum, existia muito curandeiro. Jesus não queria ser conhecido como curandeiro, mas sim de fato como ele era e como ele é hoje, como Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus ele está se retirando como quem quisesse se isolar por um período de toda aquela situação. Então quando a gente olha para esse texto da mulher cananeia, a gente se depara com Jesus aqui com um sentimento de talvez reclusão, de buscar sossego, de sair da sua terra e querer se ocultar, não querer aparecer para ninguém. E você há de lembrar que nós não podemos excluir da história o Jesus histórico, o Jesus humano. A doutrina da união hipostática diz que Jesus ele é 100% homem e 100% Deus, numa união indivisível. Quando Jesus caminhava sobre as águas, não é que Jesus estava sendo mais Deus do que homem. Jesus sempre foi 100% Deus e 100% homem, fazendo ou não fazendo milagres. Então Jesus, ele, como homem, ele está buscando aqui um momento de reclusão, porque ninguém reconhece ele na terra dele. Aí Jesus chega em Tiro e Sidom. Aparece uma mulher cananeia, Ciro Fenícia. Provavelmente alguém testemunhou para essa mulher tudo o que Jesus fez. Mas é muito improvável que essa mulher tenha visto Jesus curar. Essa mulher não viu Jesus andar sobre as águas, não viu Jesus multiplicar pães, não viu talvez Jesus libertar pessoas de demônios, mas ela só olhou para Jesus. E ao contrário de todos os outros, ela diz: eu sei quem ele é. Estão dizendo que ele é um endemoniado, estão dizendo que ele é um fantasma, estão dizendo que ele é João Batista, mas eu sei quem ele é. Aí essa mulher declara aproximar de Jesus: Jesus, filho de Davi. Os judeus sabiam claramente que o Messias haveria de vir da descendência de Davi. Então essa pronúncia, filho de Davi, é uma incidência messiânica de justiça. Jesus, filho de Davi, é declarar que Jesus é o Messias do pobre, o Messias do necessitado. Sabe por quê? Porque você não vê na Bíblia Sagrada rico chamando Jesus de filho de Davi. Você não vê, por exemplo, Zaqueu subindo uma árvore dizendo: filho de Davi? Não. Você vê quem chamando de filho de Davi? Bartimeu. Você vê leproso, a gente necessitada mesmo, a gente que está na sarjeta. Então, reconhecer Jesus como filho de Davi é reconhecê-lo como Deus dos necessitados, o Deus dos aflitos, dos angustiados. E essa mulher se aproxima de Jesus e ela diz: tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Observe que ela deixa a filha em casa e ela vai atrás do socorro. Ela deixa a filha em casa e ela vai atrás de quem pode mudar a situação. Mas quando a gente vai para a exposição do texto sagrado, eu acho magnífico, porque ela diz isso, mas no verso 23, diz que Jesus não lhe respondeu palavra. Olha isso, gente. Em vista de toda a compaixão que Jesus teve, nós sabemos que ele teve e tem, com tantos necessitados, talvez pudéssemos esperar que o nosso Senhor Jesus Cristo desse um socorro imediato àquela mulher. Afinal de contas, ela está desesperada. Mas o extraordinário desse relato de Mateus é que Jesus não agiu assim. Jesus parece estar relutante. Ele quer um momento de reclusão, ele quer um momento para ele. Ele está relutante com aquela mulher. E eu não sei qual foi o olhar de Jesus para aquela mulher, se de fato Jesus olhou ou não. Mas nós sabemos que tem gestos que falam mais do que palavras. Jesus estava buscando um momento de reclusão. Então, quando essa mulher começa a gritar no ouvido de Jesus desesperadamente, os discípulos ficam mais desesperados ainda, os discípulos entram em cena. Porque no verso 23, os discípulos, chegando ao pé de Jesus, dizendo: Jesus, despede essa maluca, essa barraqueira que está vindo atrás de nós, Jesus, manda ela embora. A gente não aguenta mais esse barraco. O que parece é que nenhum dos discípulos estava aguentando mais os gritos de desespero daquela mulher. E aí, nesse momento, pela primeira vez no relato, Jesus ele resolve falar. No verso 24, e respondendo Jesus disse: eu não fui enviado,
senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus sai buscando ali um momento de reclusão, talvez pensando no seu ministério terreno, que ele teria que cumprir ainda, e o que ele teria que cumprir a princípio era com Israel e não com os gentios. E claro que Jesus, você sabe, morreu por todos nós, mas o trato dele a princípio era com o povo de Israel, porque era o povo de Israel que tinha embaixo do braço a mensagem do Messias. Era só o povo de Israel que tinha a mensagem de que o Messias viria. Só que essa declaração metafórica de Jesus, olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel, indica claramente que ele tinha uma obrigação, a princípio, de servir os seus irmãos judeus, e não a outra nação. Então essa mulher, no primeiro ponto, ela recebe uma negativa de Jesus. Mas olha o que ela faz. Agora a narrativa parece que começa a roer as unhas, porque aquele grito angustiado de socorro aumenta ainda mais. No verso 25 diz que ela chegou e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Observe que ela tem a porta fechada na cara, mas a resposta dela não é murmuração. A resposta dela é adoração. Ela adora, e aí você pergunta: pastor, ela adora, a coisa melhora? Não. Jesus deu uma negativa para ela, mas ela adora sem cura, adora com a porta fechada na sua cara, adora sem a libertação na sua casa. Ela está adorando, ela não... Adorar depois que recebe é fácil, mas ela está adorando antes de receber. Está todo mundo mandando essa mulher embora, chamando ela de barraqueira, manda essa louca para fora daqui, Jesus. Jesus não fala com ela, não dirige palavra a ela, os demônios estão destruindo a casa dela, mas ela simplesmente adora. Eu acho isso extraordinário, porque isso aqui, igreja, é adorador de porta fechada. E eu sei que no nosso meio tem pessoas que talvez estão passando por problemas difíceis, situação financeira difícil, passando por problemas de saúde, problemas familiares, e eu pergunto para você: o que você está fazendo aqui? Se nada mudou ainda. Aí você me responde: sabe o que é, pastor? Por que eu estou aqui ainda? É porque eu aprendi com o pastor Júnior que aqui eu não venho atrás de bênção, aqui eu venho por Jesus. Com resposta ou sem resposta, aqui eu venho por Jesus de Nazaré. E aí está a diferença entre o que serve e o que não serve. Sabe por quê? Por mais que saibamos que Deus possa intervir em qualquer situação, e queira Deus que Ele possa intervir na tua situação, todavia, se a bênção não chegar por agora na tua casa, ao passar por aquelas portas, mesmo sem dinheiro no bolso, mesmo sem emprego, mesmo passando por dificuldade, você entrará por aquelas portas, levantará as mãos e dirá: obrigado, Jesus, pelo ar que eu respiro. Eu te adoro, Jesus. Agora observe comigo que ela vai buscar ajuda para quem? Para a sua filha. Primeiro ela chega a Jesus pedindo por quem? Pela filha. Minha filha está endemoniada, mas agora ela chega e diz: Senhor, socorre-me. Às vezes nós estamos buscando e orando por alguém, mas primeiro Deus tem que trabalhar em nós, para depois trabalhar através de nós. Primeiro Deus cura aqui, para depois me usar para curar alguém. Primeiro Deus trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Primeiro Deus muda a nossa realidade. Sabe por quê? Não adianta nada Deus mudar a realidade da tua casa, da tua família, e você continuar o mesmo. Então ela é honesta, ela está pedindo para ela, agora ela está dizendo: Senhor, socorre-me. E quando ela adora, Jesus dá a resposta. Pergunto para você: a resposta é animadora? Nem um pouco. Verso 26, ela está adorando, Jesus responde: tudo bem, mas não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Isso aqui para mim é extraordinário. Quando eu passei minha infância na Assembleia de Deus, cresci na Assembleia de Deus. E é um texto que eu não conseguia entender. Eu pensava: Jesus, por que o senhor chamou ela de cachorrinha, Jesus? Eu não conseguia entender quando eu era criança. Mas aí a gente vai mergulhando no texto. A comparação da mulher cananeia com um cachorrinho soa para nós hoje, século 21, leitores modernos, aqui no Ocidente, soa para nós como um insulto. Parece pesado, não é? Jesus se referia a ela como a quem se refere a um cão. Alguns comentaristas vão dizer que Jesus usou de uma sutil ironia com ela. E eu pergunto: tem pai e mãe de pet aqui? Não, né? Não tem, né? Ninguém tem cachorro em casa, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque judeu não criava cachorro. Cachorro é animal de pata fendida, é animal impuro, que come carniça, que come outros animais. Então, o cão para o judeu sempre foi um animal impuro. Por isso que o judeu tinha o costume de chamar os gentios de cão. Cachorros, não apenas os cananeus. E olha que interessante, quando a gente vai mergulhar, Ciro Fenício, vai estudar, sabe quais são os primeiros povos do mundo a domesticar cachorros? São literalmente os fenícios. E essa mulher era Ciro
fenícia. Se você está ligando as informações, quem foi que lambeu o sangue de Jezabel? Foram os cães. Porque os fenícios sempre gostavam de criar e domesticar cães. Só que o termo que Jesus vai usar para ela no original grego é cunarium. Cunarium é aquele cachorrinho, é pet. Não é o termo que Mateus está usando de cananeu, de filho de cão, não. É cunarium, é um cachorrinho pet. É aquele bichinho que tem na sua casa que pensa que é gente, sabe? Aquele bichinho que manda na sua casa. Que, meu Deus do céu, você dorme no chão para deixar o bichinho dormindo na cama. É esse bichinho que Jesus está falando. Essa palavra é utilizada por Jesus para se referir a cães domésticos que dormiam no colo dos seus donos. Então os fenícios, e ela por ser uma sírio-fenícia, ela entende. Existe uma lápide fenícia muito antiga de homem sentado em volta da mesa e um cachorrinho embaixo da mesa recebendo ou caindo para ele migalhas. Mas o que Jesus está dizendo, para a gente mergulhar no texto, é o seguinte: olha, parabéns pelo seu esforço, mulher, de vir até aqui buscar pela sua filha. Parabéns por me adorar. Parabéns por já chegar me reconhecendo como filho de Davi. Mas o fato de você fazer parte da criação não significa que você faz parte da família. É isso que Jesus está dizendo para ela. Para você entender bem esse texto. Traduzindo em miúdos aqui, o fato do seu pet morar com você não quer dizer que ele é dono da casa. Se vier uma crise, o primeiro que fica sem pão é ele, né? Você não vai tirar do seu filho para dar para o cachorro, né? É o primeiro. É Jesus está dizendo, ó. Me desculpe, mas a minha prioridade é Israel. Parabéns. Mas você é criatura, você não é uma filha. É isso que Jesus está dizendo. Eu não posso tirar da mesa dos filhos e dar a você. Primeiro é para eles aqui, ó. Essa fala de Jesus, não é bom pegar o pão. E pão, você sabe que para o judeu é alimento sagrado. Pão é provisão. E judeu, a mesa é um ambiente sagrado para o judeu. O pacto, se você for analisar isso, o pacto judaico é na mesa. Mesa é um ambiente sagrado. Esse é o pacto judaico. Por exemplo, Adão e Eva não pecam em outro lugar a não ser na mesa. Eles não caem na cama, eles pecam na mesa, porque ao invés de comer com Deus, eles vão comer com o diabo, vão comer com a serpente. Aí perde a graça e eles são expulsos do jardim do Éden, porque eles quebram a mesa. Esse pacto judaico, eles são expulsos do paraíso. Mas Deus vai restaurar a mesa quando Deus cria a Páscoa judaica. Na Páscoa judaica, Deus está dizendo: eu vou restaurar a mesa que foi quebrada lá no jardim do Éden. Aí, se você vai um pouco mais para frente, a mesa da ceia é a mesa que é a restauração desse pacto que foi quebrado lá no jardim do Éden. E é justamente na mesa que revela quem é discípulo e quem é traidor, quem come com Cristo e quem come com o diabo. Mesa revela fofoqueiro, mentiroso, traidor. É a mesa que revela o Judas. Pacto judaico é na mesa, então mesa é muito importante para o judeu. E Jesus está dizendo: eu não posso tirar da mesa, desse lugar sagrado que tem um pacto, e dar a você, minha mulher. Parabéns pelo seu esforço, mas você simplesmente não faz parte da família. Agora, olha que interessante o verso 27, porque essa mulher, a fé dela é extraordinária, porque ela vai pegar a metáfora de Jesus e ela vai reconstruir com uma atitude radical. Aí ela vai então como que direcionar o olhar de Jesus para debaixo da mesa. Já que o senhor está falando de cachorro, então eu vou trazer o seu olhar para aqui debaixo da mesa. É isso que essa mulher vai fazer. Eu acho extraordinário, porque ela captura perfeitamente a mensagem de metáfora que Jesus está utilizando, coisas que os discípulos tinham dificuldade de fazer, uma dificuldade tremenda. Aí ela diz no verso 27 o seguinte: sim, Senhor, como quem dissesse, eu concordo, Senhor. É verdade que aqui, ó, na minha veia não corre sangue judeu, é verdade que eu não sou uma filha de Abraão, é verdade que eu não sou merecedora, mas aí ela pega a metáfora de Jesus e ela diz: mas, todavia, entretanto, também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela está dizendo, traduzido em miúdos: é verdade, Senhor. Agora, preste atenção no início da mensagem. É verdade, Senhor. O Senhor tem toda a razão. Mas, se quem é família, se quem é judeu de sangue azul, desse valor para o Senhor e te reconhecesse como Messias de fato, o Senhor não saía de Jerusalém para vir aqui. O Senhor estaria lá até hoje. É isso que essa mulher está dizendo. Se o judeu desse valor para o Senhor mesmo, o Senhor não saía de Jerusalém e vinha parar aqui em Francisco Morato. O Senhor estava lá ainda. Então, está entendendo o teor dessa conversa?
filosoficamente, teologicamente, que é um termo muito profundo. Ela está dizendo, olha, já que eles não comem com o banquete que é servido para eles lá em Israel, que por direito é deles, já que eles preferem comer em outra mesa, já que eles não aproveitam o que é servido na mesa, no ambiente sagrado, o problema é deles, mas o que cai hoje aqui eu não abro mão, é meu. O que cai hoje aqui eu não abro mão. Ó, não interessa se tem igreja por aí afora que faz pouco caso da palavra, o problema é deles. Mas o que cai hoje eu não abro mão, é meu por direito, eu não abro mão. E isso é fantástico, porque a fé dessa mulher é algo extraordinário. É por isso que, meu irmão, tem descrente que parece que tem mais fé do que o próprio crente. Ela tá dizendo o seguinte para Jesus: Jesus, tudo bem, eu não estou brigando por lugar na mesa, não estou brigando, eu só quero provisão. Eu só vim buscar provisão. E caiu aqui, é meu por direito. Já que eu sou cachorrinho, caiu aqui, é meu por direito. Sabe por quê? Se valorizassem o Senhor de fato, lá em Jerusalém, o Senhor não saía de lá para vir em Tiro e Sidom. O Senhor estaria lá até hoje. Agora eu tenho direito. Para os discípulos, talvez o Senhor pode ser um fantasma. Para os fariseus, o Senhor pode ser endemoniado. Para o político da Judéia lá, o Herodes, o Senhor pode ser João Batista. Mas eu sei quem o Senhor é. O Senhor é o filho de Davi. E eu não saio daqui sem aquilo que eu vim buscar. Caiu da mesa, é meu. Aí agora entra a resposta de Jesus. E essa é a única mulher na Bíblia Sagrada que ouve isso de Jesus. Um outro que vai ter um termo parecido é o centurião de Cafarnaum. Mas o verso 28, Jesus, quando vê essa resposta dela, Jesus diz assim: então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. A partir daqui, teologicamente, essa mulher deixa de ser uma estranha e passa a fazer parte da família. A partir daquele momento, a sua filha foi curada. E eu me lembrei de João, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Os judeus não receberam o Messias, não quiseram, rejeitaram o Filho de Deus. Mas o texto continua. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Cachorrinhos? Cunário, pet, é isso que diz o texto? Deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Agora não mais cães, agora somos filhos, participantes da mesa do Senhor, igreja. E talvez você entrou aqui hoje com uma situação difícil demais aos seus olhos, a ponto de você usar talvez a expressão dessa mulher horrivelmente ou miseravelmente. E talvez você esteja buscando por migalhas. Mas hoje eu trago uma palavra para que você entenda que você não é cachorrinho, você é filho de Deus. Hoje você tem direito de participar da mesa, você tem um privilégio não de ficar aí embaixo da mesa esperando migalha, mas de sentar à mesa e chamar ele de Pai. Pai. Tem muita gente por aí afora que se diz, né, filho, eu sou filho de Deus, não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Não sei, porque a Bíblia Sagrada diz que só quem recebeu Jesus é que é filho de Deus. Mas só chama ele de pai quem é filho e filha. Pergunto, tem filhos e filhas de Deus aqui essa noite? Filhos e filhas amadas, olha que privilégio, igreja. Jesus nos ensinou no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, versículo 9, do 9 ao 11. Qual de vocês, se o seu filho lhe pedir pão, você lhe daria uma pedra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas ao que lhes pedirem. Hoje nós participamos, simbologicamente, de uma mesa aqui na terra. Mas naquele grande dia, igreja, nós participaremos de uma mesa nos céus. Lucas capítulo 13, versículo 29, diz que virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. Por isso que nas bodas do Cordeiro, eu não sei qual é a sua posição escatológica, mas naquele grande dia, após o arrebatamento da igreja, terá uma mesa. As bodas do Cordeiro, onde todos nós seremos servidos pelo Cordeiro. Apocalipse 19, 9 diz que bem-aventurado aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Mas tem um porém. Apocalipse 22, 15 diz que ficarão de fora os cães, os cunários. Os cãezinhos ficarão de fora, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Mas quem é filho e filha de Deus, quem crê no Senhor Jesus, quem recebeu o Senhor Jesus, tem lugar garantido nessa mesa lá na glória. Tem lugar garantido não pelos nossos méritos, mas pelos méritos daquele que não falha, pelos méritos de Jesus. Aleluia. Eu finalizo aqui, igreja, dizendo que você sabe que
As orações judaicas, elas sempre foram orações muito difíceis de se fazer, e você não podia errar uma oração judaica. Eu lembro que eu cresci na Assembleia de Deus, e eu sempre ouvi alguns pastores fazer orações que eu não conseguia entender o que eles estavam falando. Do tipo, ó Deus, venha com a tua mão benfaceja. E eu ouvi na oração, falei, meu Deus, o que é mão benfaceja? Ó Deus todo-poderoso, inefável. Umas orações com umas palavras difíceis, eu nunca consegui entender até hoje. Porque quando eu vou para a Bíblia Sagrada, os discípulos começam a observar Jesus, orando sem cessar. E os discípulos, em momento algum, pedem para Jesus, Jesus, nos ensina a pregar como o Senhor prega. Eles não pedem isso para Jesus. Jesus nos ensina a contar parábola como o Senhor. Eles não pedem isso para Jesus. O que os discípulos pedem é, Senhor, nos ensina a orar. Nos ensina a orar. Aí Jesus ensinou, quando orardes. Em qualquer ocasião, em qualquer lugar, no lugar sagrado, não existe mais isso. É só no templo, não. Em qualquer lugar, quando orardes. Mas tem que ser virado, sei lá, como que funciona hoje o islamismo? Você tem que lavar 3 vezes o pescoço, o antebraço, e você tem que orar em direção a Meca. E se o islâmico lá errar e orar em direção a Buda, dá ruim. Orar em direção à Aparecida do Norte dá ruim, então tem que ser em direção a Meca. A igreja não tem isso, porque Jesus, ele diz, olha, quando orardes. Mas Jesus impede o joelho. Jesus não diz, olha, quando orardes. Chama ele de Pai. Abba, Pai nosso que estais no céu. Isso foi de uma surpresa para os discípulos, sabe por quê? Porque dificilmente no Antigo Testamento você vê Deus como pai. Essa questão de paternidade, ter um relacionamento com o filho, você não vê isso. Então isso foi de uma surpresa, mas como assim chamar Deus de pai? Como assim? E Jesus diz, simplesmente chama ele de Pai. Pai nosso que estais no céu. Mas só chama ele de Pai quem é filho. E hoje o nosso Pai, igreja, está com os braços abertos neste ambiente. Ainda que o teu pai ou a tua mãe te abandonem, Deus está dizendo, eu não te abandonarei, diz o Senhor. No Sermão do Monte, Jesus diz, olha, observem as aves no céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Será que vocês não têm mais valor do que uma andorinha? Do que um pardal? Alguém aqui já viu um pardal ao meio-dia e olhou assim para o pardal? Meio-dia, olhou ele lá pulando no mar para outro e se preocupou e falou, meu Deus, será que o pardal já almoçou hoje? Alguém já se preocupou com isso? Será que a andorinha já tomou café? E por que você se preocupa com o que vai faltar na sua mesa se você tem um pai que te ama? Se você tem um pai que te ama. Se você tem um pai que cuida de você. Está se preocupando por quê? Se você tem um pai que te sustenta e que não te dá migalhas, mas te faz sentar à mesa como filho. E quando você entender que você é um filho e uma filha de Deus, acontece a cura de tantos complexos na alma, de tantas rejeições. Porque nós pertencemos à família de Deus. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Numa herança eterna, gloriosa e imaculada. Nos céus para todo sempre. E hoje Deus quer nos fazer entender que nós não somos nenhum cunário, nenhum cachorrinho. Mesmo que não corra sangue judeus, não interessa. Agora se é judeu, se é grego, não interessa. Agora é só entregar a vida para Jesus, que você tem parte nessa mesa, que você tem lugar cativo nessa mesa, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Você recebe essa palavra? Então aplauda ao Senhor com toda a sua força, amém?